Boa tarde, pessoal. Bom, em primeiro lugar, eu vou usar o microfone aqui a pedidos aqui do pessoal da Brata. Queria agradecer a todos os voluntários da Brata aqui. Todo mundo conhece a Brata aqui, não? Todos vocês? A Brata é uma associação que cuida, né, de pacientes que têm transtorno bipolar, depressão. Acho que é legal me apresentar, eu não conheço todos vocês. Eu trabalho aqui no hospital, coordeno aqui o serviço de psiquiatria, aqui no CEPAC, então a gente faz essas reuniões integradas com o nosso serviço, então é um prazer receber também a Brata aqui no hospital. Eu coordeno o conselho científico lá da Brata também, então o Dr. Fernando faz parte do conselho científico. Eu acho que vocês puderam sentir também, foi uma aula bastante rica, bastante expressiva, enfim. Bom, eu acho que para começar essa aula, não sei, estou sentindo. Posso fazer um negócio bem louco ou não? Tá bom. Não é tão louco assim. Quando eu contar 3, no 3, vocês vão olhar para a pessoa do lado e vão dar um abraço. Sem pensar. 1, 2, 3. Você viu? Abraço é legal, né? É de graça. O Fernando, cadê o Fernando? Não sei se ele está por aqui, não, mas o Fernando, ele estava falando, né, da definição, como é às vezes difícil a gente definir afeto. Mas acho que uma palhinha de afeto é essa, né? Afeto é o que dá, né, tem a ver com humor, é o que dá colorido para a vida, né? Então essa sensação que a gente fica gostosa é afeto. Tem a ver com emoção, mais com emoção do que sentimento. Talvez alguns gerem sentimento, né, depois da aula, não sei. Mas enfim, é um prazer receber todos vocês, é um prazer também saber que a casa está cheia, que vocês têm interesse pelo assunto. Uma outra coisa que eu queria trazer de começar é assim, a gente tem esses encontros, né, que são normalmente mensais ao longo do ano pela Brata, né? E a gente discutiu muito ano passado assim, o que a gente poderia fazer para trazer um pouquinho mais de proximidade com o público, com vocês. Uma das coisas que eu levantei nas reuniões foi assim, chamava palestra psicoeducacional, né? Eu falei, poxa, mas ficou uma coisa meio, sei lá, para onde você vai? Na palestra psicoeducacional, né? Fica uma coisa meio formal, assim, né? Eu falei, não, vamos chamar de encontro, que eu acho que fica mais gostoso, né? Fica uma coisa mais próxima. Então a ideia não é jogar um monte de teoria em vocês, mas é apresentar algumas coisas, levantar alguns conceitos para que a gente possa depois bater um grande papo sobre isso, e trazer, que eu acho que é muito mais rico, tá? Não sei se vai funcionar. Bom, esse aqui é meu conflito de interesse. Na verdade, a gente coloca isso aqui para colocar para vocês os laboratórios, indústrias que a gente tem relação, tá? Estava lembrando desse quadro aqui, e um pouquinho antes de eu vir hoje de manhã, né, a gente está falando de personalidade, eu decidi comprar um peixe para minha filha, né? Por que eu vou contar essa história aqui? Peixe, quando eu pensei assim, eu falei, não sei se eu vou comprar uma carpa, não sei se eu vou comprar um peixe beta. Você conhece esse peixe beta, aquele todo colorido e tal? Eu falei, bom, mas tem uma coisa que é muito previsível. Carpa ou beta, beta ou carpa, vai ser tudo a mesma coisa. Eu vou chegar lá, o bicho vai de um lado do aquário para o outro, volta, você dá comida, ele come, volta. É aquilo, muito previsível. O que eu acho mais bonito, né, da gente como espécie, como humanos, é justamente a imprevisibilidade. É até meio filosófica essa aula, tá? Mas eu trouxe esse quadro para talvez elaborar alguns poucos tipos, muito mais do que isso, né? Mas talvez como a gente tem pessoas criativas, pessoas mais racionais, os que gostam de matemática, os criativos, as pessoas que, por exemplo, gostam mais, né, de pinturas e, sei lá, gostam mais das emoções. Então, isso é uma coisa tão rica e tão diversa que não dá para a gente colocar num livro ou numa aula, né? Cada um tem um jeito muito peculiar de ser, como disse o Fernando, né, anteriormente. Vou botar alguns conceitos aqui para vocês e contar um pouquinho também. A gente tem na psiquiatria algumas diretrizes, são manuais, né, que os médicos se baseiam para fazer diagnósticos e tudo mais. Então, a primeira grande escola que a gente tem na psiquiatria é uma escola que a gente chama de alemã, né? Então, esses caras, lá atrás, eles pensavam uma coisa muito mais, de um jeito muito mais flexível.
Eu lembro quando eu fiz residência médica, o meu chefe ele fala assim para mim, olha, pensa no teu paciente como uma constelação. Então ele vai te trazer um monte de coisas diferentes que você vai olhar, parece que está cheio de estrelas. E é bem isso. A gente médico, né, você pensa naquele, sabe aquela figura de médico, assim, com jaleco branco? Conhece aquele cara, assim, de gravata? É aquele cara que você espera o quê? Que ele resolva o seu problema, né? Praticamente o cirurgião, certo? O psiquiatra é totalmente o contrário disso, certo? O psiquiatra é o profissional que vai resolver um problema, mas ao longo do tempo. Ele vai ter que fechar a ferida conhecendo o paciente dele. É muito mais fácil ser cirurgião nesse sentido, né? Você tem aquela, de repente, aquela incisão, aquele local específico, você está com uma apendicite, vai lá, tira, faz a sutura, acabou o problema, né? Então, o que eu tenho visto que é muito bonito é assim, a psiquiatria americana, mais ou menos até 1970, 80, ela tentava colocar o que as pessoas tinham em gavetinhas. Ou você é isso, ou você é aquilo, né? E hoje não. Hoje a gente está voltando a pensar como os primeiros psiquiatras. A gente pensa mais em dimensões, que faz muito mais sentido. Vamos falar do negócio que está super em voga, coronavírus, vai, certo? Gripe, coronavírus, etc. Então, a gente tem uma série de variáveis da mesma coisa. Tem resfriado, gripe e H1N1. Aí você fala assim, poxa, mas os três são causados por vírus, com certeza, né? Mas com desfechos muito diferentes. O resfriado você se cura em 2, 3 dias, né? Uma infecção por H1N1, daquelas brava mesmo, você tem que às vezes ficar internado no UTI, né? Na psiquiatria não é diferente. Então você pode ter um quadro subsindrômico, você pode ter uma depressão que quase você não percebe, você pode ter uma depressão leve, moderada, grave, daquelas que você tem que internar mesmo, né, o paciente. Então, eu acho que é legal a gente ter noção disso para saber como é que a psiquiatria moderna funciona, né? Esse quadro aqui também é para falar um pouquinho, está em inglês, mas eu, claro, vou traduzir para vocês, mas é a respeito do que o Fernando também falou, dos traços, né? Ter traços de personalidade não é igual a ter uma doença ou ter algo patológico. É só traço. E quantos traços diferentes a gente tem? 1 milhão de traços diferentes, né? A gente trouxe alguns aqui, né, que a gente poderia, sei lá, a pessoa pode ser mais compassiva ou não, mais simpática ou não, mais extrovertido ou não, mais fechado ou não, mais humilde, né? São vários os traços possíveis, né, em todos nós. Então, algumas coisas que eu queria trazer, né, para pontuar e para esquentar um pouco a discussão. Qual o limite? Isso o Fernando também falou um pouquinho, mas qual o limite entre o que é jeitão de ser de cada um e o que é doença, né? Qual a fronteira, né? Até onde uma doença afetiva, a gente falou de afeto agora há pouco, eu dei um bom exemplo aqui com o abraço, né? Quando a gente fala doença afetiva, aqui a gente está falando de depressão, transtorno bipolar, né? A gente vai falar disso nas próximas reuniões também. Mas qual seria o limite, né, para que uma depressão, um transtorno bipolar seja agravado por uma personalidade, por um transtorno de personalidade? E mais, né, será que esses traços afetam as doenças também, afetam a depressão? Se eu tenho depressão, se eu sou, por exemplo, uma pessoa mais difícil do ponto de vista social, será que isso me afeta? Sabe aquela pessoa que fura fila? Sei lá, faz umas coisas meio malucas assim e tal? Então, muito bem. Vamos lá. É que às vezes quando tem animação ele pensa um pouco, não é isso? Bom. Então, como eu estava dizendo, os manuais eles têm mudado, né, ao longo do tempo e têm se modernizado, né? Até recentemente também o pessoal tinha uma máxima assim, de colocar as doenças, vamos dizer, depressão, transtorno bipolar, ansiedade de um lado e personalidade de outro. Então era uma coisa bem separadinha. Hoje não. Então hoje eles já juntam tudo numa coisa só. Tá? Por que isso? Porque realmente a gente na prática clínica percebe o quanto essas coisas elas estão juntas, elas estão interpostas, né? Tá?
Então, tem um autor que é o Kruger, que ele sugere 6 aspectos principais que podem ajudar a diferenciar o que é, por exemplo, uma doença de personalidade, o que gera uma personalidade anormal, né, em relação, por exemplo, a uma depressão. Então, se a gente começar lá por cima, tem uma palavra que chama insight. Insight tem a ver com a nossa autocrítica. Então, por exemplo, será que eu me dou conta de quanto, sei lá, eu estou sendo legal ou não legal com as pessoas? De quanto eu estou ou não, né, sendo adequado em determinadas situações? Isso tem a ver com insight. Tá? Especificidade de sintomas. Então, assim, as doenças da personalidade elas são muito mais específicas do que depressão. Tá? Idade de início. Né? Então, o Fernando também falou na aula dele. Personalidade, ou as doenças que afetam a personalidade, normalmente têm início no início da adolescência, 10, 15 anos, diferentemente, por exemplo, de depressão, transtorno bipolar. Não é que não possa acontecer, mas é mais raro. Tá? Estabilidade do quadro clínico. Né? Então, na personalidade, você tem estabilidade ao longo do tempo. Né? São pessoas que têm um jeitão de ser. Fulano é assim, mas desde quando? Desde sempre. E sempre foi assim. Outra coisa bastante interessante, a resposta. Nesse caso, não resposta ao tratamento. Então, o que a gente percebe nos atendimentos, né, no dia a dia, é que os pacientes que têm transtorno de personalidade não respondem com as medicações, ou respondem muito pouco com as medicações. Então, essa pode ser uma grande dica para a gente, né, profissional de saúde. E comorbidade. Né? Então, a gente sabe também que quem tem algum tipo de anormalidade de personalidade costuma ter mais problemas. Por exemplo, álcool e drogas. Vocês já ouviram falar de transtorno de personalidade, borderline? Alguém já ouviu falar? Né? Então, é um dos tipos, tá, de transtorno de personalidade. Eu nem vou entrar em grandes teorias aqui, mas normalmente são pessoas que têm muitos problemas com álcool e drogas. É bem comum a gente ter isso no quadro clínico. Tá? Muito bem. São alguns outros elementos que eu queria trazer, mas assim, é mais para a gente, com certeza a gente vai superpor algumas definições, né? Lembrar que as pessoas são... É como se fosse uma impressão digital, eu estava pensando aqui, né? Não tem uma impressão igual à outra, né? É por isso que a gente vai lá, né, no Instituto de Identificação do Governo, faz RG. Não tem como ter igual. Então, personalidade é a mesma coisa, é algo totalmente singular, é de cada um, né? E o mais bonito, as pessoas são diferentes. Então, personalidade tem a ver com um conjunto, né, da forma, de padrões, de como eu penso, de como eu me comporto, né, de como é que eu sinto as coisas. Tá? Outra coisa que é importante a gente lembrar, assim, quando a gente fala de personalidade, como eu disse anteriormente, a gente está falando de algo estável ao longo do tempo. Então, a gente está falando de traço. Como é o meu jeito? Tá? Isso é totalmente diferente de estado. Eu estou diferente do meu normal. Eu estou num estado depressivo. Eu estou num estado eufórico. Então, isso vai, vem e passa. Né? Se eu me tratar, claro. Né? E uma característica bastante interessante também, né, é a via de mão dupla, né, um aspecto bidirecional também da personalidade. Então, estava lembrando assim, né, imagina aquela criança, sabe aquela criança, aquele bebê assim, super difícil, não sei se todos têm filhos aqui, mas tem uma menina de 1 ano, às vezes não é fácil. Mas então a gente, sei lá, não sei se eu sou psiquiatra, eu fico mais tranquilo quando ela está nervosa, mas assim, né, vamos supor aquela criança muito, muito difícil, assim, de relato de caso pro Fantástico, assim, né, ela esperneia, né, sempre é do contra, tudo mais, tal. Muitas vezes, se ela se comporta o tempo inteiro assim, e esse é o temperamento dela, lembra do temperamento, o conceito que o Fernando falou? Então, se o temperamento dela é este, muitas vezes esse temperamento muda também o temperamento dos pais. Então, uma criança difícil, muitas vezes faz um pai o quê? Negligente. O pai vai ficar com raiva, gera um sentimento, né, nos pais, muitas vezes de, não tenho mais saco para isso, não tenho mais saco para cuidar da criança. Né? O oposto e vice-versa, também é verdade. Então, uma criança muito tranquila, serena, tudo mais, às vezes faz dos pais também pais mais continentes.
né, mais presentes, tá? Estava pensando também na minha filha, né, e aí nem sempre aquilo que a gente projeta, né, na nossa vida é aquilo que acontece, tipo esse slide aqui. Deixa eu ver se vê. Não? Talvez. Deixa eu ver se vê pra cá. Mas às vezes é mais fácil passar direto no computador. Então, nem sempre o que a gente planeja é aquilo que acontece, certo? Essa é a história da minha vida. Não sei se é de vocês também. Certo? Então, eu planejei um mestrado, mas até agora não saiu. Mas vai sair. Às vezes acontecem essas coisas. Então, isso na vida de todos nós. E com a personalidade não é diferente, certo? O que isso quer dizer? A gente tem um temperamento básico, mas que ele pode ser moldado ao longo do tempo, né? Então, de acordo com as experiências que a gente tem, tá? Então, ainda em relação, pessoal, ao transtorno de personalidade, que são as formas anormais que a gente tem de personalidade, o que a gente sabe? Vou contar um pouco do dia a dia, vai, como médico. A coisa mais difícil que tem é receber um paciente, né? Porque aqueles pacientes que vêm a primeira vez, fazem aquele checklist de sintomas, falam, tenho isso, eu estou triste na maior parte do tempo, eu sinto um vazio, meu apetite caiu, eu emagreci 20 quilos. Tudo bem, você está depressivo, né? Você vai lá, prescreve o seu antidepressivo para o paciente, ele volta lá depois de 20 dias, que seja, e volta e fala, olha, doutor, você virou meu herói, 80% melhor. É isso que a gente espera, né? Mas o grande desafio é esse, que a gente tem os pacientes que voltam e falam assim, já entra com aquela cara, aquele semblante, porque a gente fica na expectativa, né? Fala, pô, o paciente melhorou, tal, né? E ele entra com aquela cara assim. Eu falo, putz, o que eu fiz de errado? Na verdade, eu não fiz nada de errado, né? A gente precisa conhecer o nosso paciente. Então, o transtorno de personalidade é realmente algo desafiador. É algo que a gente muitas vezes vai conseguir diagnosticar ao longo de várias consultas, ao longo do tempo. Às vezes não dá para fazer o diagnóstico pontualmente, tá? Também é por conta disso, né? Porque até para nós, que somos profissionais de saúde, existe uma série de dúvidas até hoje. Imagina que você vai no médico, você está com uma dor aqui na parte, sei lá, direita do seu abdômen, está com os olhos amarelados, náusea, pode ser uma hepatite, certo? Já ouviu falar disso, com os olhos ficam amarelos? Então, aí você vai lá no médico e fala assim, vamos fazer o exame lá e tá tudo certo, a gente vai saber. Se der reagente positivo, se está com hepatite, a gente vai tratar. Se der negativo, não tem nada. Não tem meio termo. Na psiquiatria também não é assim. Então, todo o diagnóstico que a gente faz, ele é baseado na parte da fenomenologia, que nada mais quer dizer o seguinte, a gente se baseia no fenômeno, naquilo que a gente observa no paciente, certo? No que ele conta, mas no que eu vejo. Então, isso realmente, muitas vezes, deixa a coisa muito mais complexa do que ela é. Como eu disse anteriormente, os transtornos de personalidade, eles não respondem bem com remédios. Vamos supor que é uma pessoa que é muito impulsiva, além da conta. Né? Um paciente que é borderline, por exemplo, né? É aquela pessoa que o tempo inteiro ela age para depois pensar no que fez. Se pensar, né? Certo? Que normalmente eles não pensam. A gente vai vir para frente. Então, assim, eles não respondem, ainda que eu use uma medicação para regular, modular o impulso. Né? E uma última característica que eu queria trazer assim é que é bem interessante que os transtornos de personalidade são bem parecidos com duas condições da psiquiatria que se chamam ciclotimia e distimia. Então, que diabo é isso aqui? Distimia é como se fosse uma subdepressão, uma depressão assim, sabe aquela pessoa que você olha e você fala, nossa, esse cara é mal-humorado, né? Sempre tá de mal com a vida. Sabe aquela pessoa que você olha assim, tem cara de limão azeda, assim? Então, ele pode ser distímico, tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Na Grécia, né, os gregos acreditavam que isso era parte da personalidade, que predispunha à melancolia. Né? Não deixa de ser verdade, mas assim, não era da personalidade, é doença. Então, distimia é uma coisa que você trata com antidepressivo, o paciente melhora. Ele fala, doutor, há 10 anos eu sou assim. E agora que você me passou o remédio, nossa, minha vida mudou.
né? Passou aquilo lá, aquele azedume todo que eu tinha, certo? Então essa é a diferença. E ciclotimia é como se fosse um transtorno bipolar light, vamos chamar assim, entendeu? Então é aquela pessoa que faz depressõezinhas e mini euforias, mas ele não faz critério para transtorno bipolar, tá? O ciclotímico, ele sofre pra caramba. Essas pessoas, é bem interessante também isso, apesar do quadro ser leve, muitas vezes é pior, porque assim, a pessoa fica carregando tempos e anos e anos e anos, vai empurrando com a barriga e não trata. Isso gera um monte de problemas para ela. Porque ela arruma confusão em casa, porque a pessoa sempre está de mau humor, né? Ela arruma confusão no casamento, porque uma hora usa o Mastercard, gasta 10 mil reais, outra hora você faz um monte de bobagem. Então isso gera confusão, certo? Quem tem família sabe disso. Então, próximo. Próximo. Então, e as interfaces? Então, mais ou menos isso que a gente estava falando também, né? Muitas vezes a gente pergunta, o que vem primeiro, certo? Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? É mais ou menos isso aqui. Próximo. Então, transtorno de personalidade, personalidade quando ela é normal, como doença, né? Ela pode vir antes, veja, vai vendo o que o psiquiatra enfrenta aí. Ela pode vir antes, durante ou depois uma depressão ou um transtorno bipolar. Próximo. Olha isso aqui. Isso aqui é um grande exemplo de como, por exemplo, a transtorno de personalidade ou a personalidade influencia as doenças. Muitos pacientes que eu trato, por exemplo, que são bipolares e que estão ótimos, estão bem, estão 100%, continuam depois extrovertidos, saidinhos, mas sem ser hipomania, certo? Mais sociáveis, mais impulsivos. Então, eles continuam sendo dessa forma, a gente chama isso de hipertimia até, né? Quando o paciente é um pouquinho mais acelerado do que o normal, né? Mesmo depois de remitir. Com depressivo é a mesma coisa. Então, mesmo você tratando a depressão, você percebe que fica como se fosse um rabinho, um resíduo, porque o paciente fica mais hipocondríaco, noiado com doença, achando que tem um monte de coisa, fica mais inseguro. Eles falam assim pra gente, nossa, eu estou me sentindo fragilizado, às vezes eu me sinto... Mas não é a depressão. Mas ele se sente assim, porque aquilo ele conviveu durante tanto tempo com o quadro, que aquilo permeia a personalidade dele, né? Voltando para o exemplo da criança lá atrás. Uma criança difícil, muitas vezes, muda também os pais, e vice-versa. Né? Próximo. Isso aqui a gente já falou, próximo. Então, assim, o nosso consenso entre especialistas é o seguinte, que o transtorno de personalidade, sim, influencia nas apresentações clínicas de depressão, transtorno bipolar, ansiedade, né? Então muda a característica sintomatológica muitas vezes. Por que eu coloquei que influencia no tratamento? A gente sabe que pacientes que têm, por exemplo, depressão e transtorno de personalidade, eles costumam, por exemplo, usar uma carga muito maior de medicação do que só aquele paciente que tem a depressão com o transtorno bipolar. E o prognóstico normalmente é mais reservado. Então são pessoas que vão ter um pouco mais de dificuldade no sentido de melhorar, né, da doença. Tá? Próximo. Eu pesquisei no Google, estava pesquisando, claro, para aula, a gente pesquisa no Google também, tá? Mas personalidade, eles até trouxeram aqui de curiosidade, porque eles falam que tem 4 tipos principais. Imagina, tem muito mais do que isso, né? Mas eu achei bonitinho, né? Como se desse para a gente resumir personalidade com uma mão, imagina, não dá, né? Mas aqui achei, né, tem um extrovertido, aquela pessoa que, né, não tá nem aí, sabe, blasé, aquela pessoa que tanto faz, tanto fez, né? Esse aqui, o deprimido, aquela pessoa dependente emocional, e o crítico, sabe aquela pessoa cri-cri, que arruma briga com tudo? Então é isso aí. Esse aqui, pessoal, eu não vou mais estender muito mais com a teoria, porque a ideia não é gerar uma carga teórica grande, mas o grande exemplo que eu achei aqui de diferenciação de uma coisa para outra, que me pareceu assim, legal trazer, né? De todos os transtornos de personalidade, o borderline é o que me chama mais atenção na clínica, é o que, normalmente, assim, discussão com colegas, assim, é o que gera também maior impacto nos pacientes, né? E um dos mais difíceis da gente fazer o diagnóstico, ele é muito parecido com o transtorno bipolar, inclusive,
né? Mas tem umas dicas aqui que a gente pode seguir para tentar facilitar a diferenciação entre um e outro. Então, por exemplo, enquanto no transtorno borderline, né, a gente tem influência ambiental muito maior do que a genética, no transtorno bipolar a gente tem muito mais genética do que a parte ambiental, né? Enquanto no transtorno borderline a gente tem uma resposta muito melhor com psicoterapia, a gente tem uma resposta com medicação muito superior em transtorno bipolar. Os pacientes que têm transtorno borderline, normalmente eles podem ter momentos em que eles ficam até paranoides, achando que estão sendo perseguidos, achando que tem gente querendo armar para eles. É como se ele ficasse noiado o tempo todo. Isso não acontece no transtorno bipolar, ou é muito menos provável. Tá? Eles têm uma sensação crônica de vazio. É bem interessante. Isso a gente não vê no transtorno bipolar. A não ser que o paciente esteja deprimido, aí sim. Tá? Volta volta. Obrigado. Imagina. O paciente, por exemplo, borderline, ele também ele tem uma coisa, um aspecto bem interessante, assim, ele tenta todo o tempo evitar o abandono. Ele se sente muitas vezes abandonado. Isso pode ser real, então pode acontecer realmente, por exemplo, terminou um relacionamento, aquela pessoa acabou para ele a vida dele, né? Ou pode ser algo da cabeça, né? Ele fala assim, eu já vi isso acontecer, é bem interessante, assim, né? A pessoa começa a contar e ela traz nos mínimos detalhes. Não, porque eu fui abandonado, aconteceu isso, então ela se vitimiza pra caramba, tudo mais. Você vai tirar a história com o familiar e não tem nada disso. Nem existe essa pessoa, né? Sintomas, eles permanecem, são estáveis ao longo do tempo. Dr. Luiz, ele sempre foi assim, né? É traço, é da pessoa. Transtorno bipolar, não. Né? A gente cria uma certa referência, né? Eu tenho quase 45 anos, acho que dá para ter uma noção. Como é que eu sou? Eu sou assim, 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 sei lá. Né? Então, a gente sabe quando a gente está diferente. No transtorno bipolar é assim, eles chegam e falam assim, eu estou muito diferente do meu normal, não sou eu. Esse não sou eu, tá? As medicações são obrigatórias no transtorno bipolar. Também é importante usar medicações no transtorno borderline, mas não é obrigatoriamente, né? E algo bem interessante também é a ausência de remorso no borderline. Então, ambos são impulsivos, mas o borderline, ele faz coisas assim absurdas, né, certo? Vai lá, xinga pessoas, sei lá, faz as coisas mais esdrúxulas que vocês possam imaginar. Né? Eu tinha uma paciente uma vez que começou a dar um show no consultório, berros e tal, né? E ainda que eu tentasse fazer um contraponto, falar, olha, veja bem, você está num lugar que não tem só eu, que tem outros consultórios e tal, mas não tinha conversa, né? E ela saiu assim, indignada e tal, foi embora. E no transtorno, por exemplo, bipolar, o paciente, ele age e quando passa, e porque passa, isso gera uma culpa tremenda, porque o paciente volta a si. Ele retoma a crítica. Então, eu já vi pacientes assim, que fizeram também coisas assim, inimagináveis e que depois falaram, putz, Luiz, olha o que eu fui fazer. Você acredita que outro dia eu estava no trânsito, dei uma fechada na pessoa, você que saí do carro, fui lá, discuti, bati. Como que eu fui fazer isso? E muitas vezes até o paciente entra em depressão depois, de tão grande que o remorso. Né? E o nosso último slide, agora sim, mas para conclusão, então a gente sempre, né, a obrigação do profissional de saúde pesquisar transtorno de personalidade quando a gente tem um quadro clínico e, próximo, pesquisar um quadro clínico quando a gente tem transtorno de personalidade, porque as coisas se sobrepõem. Não é impossível, né, a gente ter um quadro de borderline e transtorno bipolar, apesar de difícil. Próximo. Importante a gente focar na distinção do que é estado e do que é traço, do que é clínica, do que é personalidade. Próximo. Ter paciência para o diagnóstico. Né? O nome não é paciente, o paciente vem até o médico, ele precisa ser paciente também. Principalmente o psiquiatra, precisa ser paciente. Tá? E vice-versa. E o
O psiquiatra também precisa ser muito paciente, muitas vezes para chegar a uma conclusão. Né? Isso, por mais óbvio que possa soar, é muito importante, gente, porque assim, pensa assim, se eu faço o diagnóstico errado, o tratamento sai todo errado. Certo? E eu já vi essa história acontecer, o Fernando também, várias vezes. Né? Quantos pacientes, por exemplo, sei lá, que foram tratados como depressivos anos a fio, a gente vai ver depois de 10, 12 anos são bipolares. A gente troca a medicação, um mês depois o paciente está melhor. Tá? Então isso é importantíssimo, fundamental. Queria agradecer a presença de vocês. Obrigado pela participação de vocês.